Eu gostaria de falar agora sobre um assunto que é bastante polêmico, não é sobre luxação, tá? É especificidade. Existe ajuste específico? Eu não vou nem falar se existe diferença entre manipulação e ajuste. Eu vou falar primeiramente se existe ajuste específico. Eu quero comentar isso, quero colocar em discussão isso. Se existe ajuste específico. Então, é, o Didi Palmer falou que. Como é que ele falou mesmo? É, quiropraxista não manipula, quiropraxista ajusta. Né? Que eu reconheço que. Coisa assim, mais ou menos assim. Ele falou: eu reconheço que eu não fui o primeiro a reposicionar uma vértebra subluxada, mas sim, eu fui o primeiro a reposicionar uma vértebra usando processo espinhoso e transverso com uma alavanca para realizar o ajuste quiroprático. Então, na realidade, existe especificidade no ajuste? Existe ajuste específico? Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar com vocês. Né? Então, existem várias técnicas quiropráticas, existem várias técnicas manipulativas, dentro da medicina manual, da quiropraxia, da osteopatia, da fisioterapia manipulativa, da terapia manipulativa ortopédica. Né? Existem vários tipos de técnica. Agora, existe o ajuste específico? Existe uma técnica específica? Bom, na realidade, o conceito de especificidade é um conceito que deve ser bem traduzido. Tem pessoas que não entendem muito bem qual é a extensão deste conceito. Então, se você desenvolver um estudo científico e considerar digamos, uma extensão limitada para esse conceito de ajuste específico, você pode cometer um erro, um viés metodológico. Então, o ajuste ele pode ser específico não pelo contato, pelo ponto de contato segmentar, ou pelo ponto de contato, né, no caso, no corpo do doutor, do terapeuta. Então, o ajuste ele pode ser específico para um conjunto de disfunções que o paciente apresenta. Então, o paciente apresenta um conjunto de disfunção e aquela manipulação ela pode envolver várias vértebras e ela pode ser específica para aquela síndrome que o paciente apresenta. Entendam? Então, ele é específico também. Então, a quiropraxia evoluiu. Então, nós temos, por exemplo, vários conceitos de subluxação, né? Para aqueles que entendem o que é a subluxação quiroprática. Então, dentro da disfunção que existe aquele paciente, um ajuste pode ser específico para aquela disfunção. Ou seja, ele é resolutivo e ele é feito de uma forma, digamos, mais apropriada, mais calculada para aquele problema daquele paciente, de acordo com uma avaliação prévia realizada. Outra questão que eu quero colocar assim agora, falando sobre ajuste específico no aspecto de ponto de contato. Tá? A pergunta que eu falaria é o seguinte: existe um ajuste, considerando ponto de contato, né? Ponto de contato de ajuste, considerando isso aqui. Existe um ajuste 100% específico? Claro, né? Não existe um ajuste que não vai gerar uma interferência no tecido circunvizinho. Com certeza, os ajustes, a terapia manipulativa, ela vai gerar, seja ela quiroprática, ela vai gerar alguma interferência num tecido vizinho, até na vértebra vizinha. Não importa quão seja específico o ponto de contato. Ela vai gerar uma onda mecânica que vai gerar uma certa interferência no tecido vizinho. Mas isso não significa que o ajuste não seja específico. Por quê? Eu vou explicar por quê. Tá? Porque a especificidade ela pode estar relacionada com o tipo específico de restrição que aquela articulação apresenta. Tá? Ela pode estar relacionada também com a biomecânica mais apropriada que pode também promover uma intervenção que gere menos efeito colateral naquela superfície articular. Então isso também é um conceito de especificidade para o ajuste. Mas quanto a falar realmente de contato específico, de ajuste específico mesmo,
existe ajuste específico? Ou não existe ajuste específico? Na realidade, se a gente falar que não existe, se alguém falar que não existe especificidade, está mentindo. Não existe ajuste 100% específico, mas também não existe trabalho científico 100% específico. Então, o próprio argumento de quem está falando sobre um trabalho científico sobre isso também é falso. É um argumento inválido, porque não existe ajuste 100% específico, mas também é inválido afirmar que não existe especificidade, porque um ajuste pode ser mais específico do que o outro. Então, um ajuste, uma manipulação, ela pode gerar maior interferência nos tecidos vizinhos, como uma vértebra acima ou uma vértebra abaixo, um ligamento acima, um ligamento abaixo, ou disco, ou estruturas, vasos, né, etc., como pode gerar também uma menor interferência. Pode gerar, então, diferentes níveis de interferência conforme o tipo de técnica escolhida, conforme o ponto de contato. E essa técnica está relacionada também com o que a gente chama de cinesiopatologia, ou seja, com a disfunção que o paciente apresenta e com as características anatômicas da região a ser ajustada e também com as características anatômicas daquele paciente em si, da alteração degenerativa que ele apresenta, que pode, inclusive, mudar alguns aspectos biomecânicos desse paciente. Então, olha quanto é difícil padronizar o standardizing numa pesquisa como essa. É muito difícil, porque a biomecânica de cada um é muito difícil. E um trabalho de ajuste específico, comparando o ajuste específico com o ajuste inespecífico, ele teria que ter um ajuste específico em um grupo de ajustes específicos em vários pacientes com a mesma cinesiopatologia, com uma biomecânica muito semelhante. E não existe esse artigo publicado com esse rigor metodológico. Não existe esse artigo, porque não existe uma amostra como essa. Então, é muito importante considerar essa colocação. Tá? Mas, de fato, vocês não vão encontrar um ajuste 100% específico e nem vão poder dizer que não existe especificidade, porque algumas manobras vão promover vibração e, inclusive, vão gerar manipulação colateral em vários tecidos e vértebras de uma forma muito mais relevante do que outros tipos de procedimentos articulares, ajustivos ou manipulativos articulares. Então, existe diferença entre as técnicas, no quanto elas podem interferir nos tecidos ao lado, né? Suprajacentes ou adjacentes ou subjacentes. Então, é muito importante. Então, o que acontece? Nós vivemos um pouco, lembrando a teoria da Ayn Rand, né? Que, digamos, se não é 100% vira nada, então a era da inveja. Então, nós devemos considerar o seguinte, que vamos mencionar os fatos como eles realmente são. A sensibilidade é um percentual. Então, na realidade, podemos considerar que em alguns casos específicos, apresentar uma manipulação num paciente com algumas características clínicas, apresentar uma manipulação mais específica vai ser menos deletério do que realizar uma manipulação ou um ajuste menos específico, considerando o ponto de contato, considerando trazer mais ou menos interferência em outros tecidos, considerando algumas alterações anatômicas, né, alguns problemas clínicos que o paciente possa apresentar.